Bem-vindos ao Veja Bem. Para aqueles que não nos conhecem, nossa proposta aqui é refletir, discutir de forma descontraída, como numa mesa de bar, sobre perguntas instigantes e populares nos sites Quora e TED.com. Caso vocês tenham interesse em algo mais cômico ou em uma análise mais profunda sobre tópicos controversos, recomendo o Veja Bem Menos e o Veja Bem Mais. Ambos podem ser encontrados no nosso site vejabempodcast.com.br. Bem-vindos de volta, ouvintes do Veja Bem. Nesse episódio penúltimo do ano, queremos falar sobre algo que todos precisamos para viver vidas saudáveis, diria, principalmente dado o prospecto de presentes daqui a um mês, que é confiança. Confiam como receber os presentes, confiam que foram boas pessoas. São bons meninos, Papai Noel vai trazer pra gente, pra vocês. Na verdade, é um tópico que, embora coincida com a temática de fim de ano, é aplicável em todos os meses, todas as idades da vida, porque sofremos da falta dela constantemente, seja na esfera pessoal, seja na esfera profissional, seja mesmo política, que é um ponto que me deu a ideia para fazer esse episódio aqui. Mas antes de chegar nas conclusões, queria começar perguntando para vocês, no geral, como vocês definem confiança e como alguém ganha a confiança de vocês. Vixe. Bom, como eu definiria confiança? De forma simples, confiança é fé. É você acreditar baseado em, às vezes, nada. Esperar algo, ou esperar que, pelo que você acha que você conhece de uma pessoa, você tem confiança nela, de que ela vai fazer isso, vai fazer aquilo, sabe? Reagir de certa forma, coisa que você fala, mas de uma forma geral, acho que a confiança é um sentimento, é fé, tipo. Com base em quê? Tipo, no âmbito pessoal, por exemplo, eu acho que, por exemplo, o fato de ter confiança ou não em amigos, familiares, etc., é, obviamente, passado. A situação, se eu já tive uma situação parecida com essa pessoa, e a resposta dela foi essa, a resposta dela foi aquela, a partir disso, eu meio que vejo se eu tenho confiança nela ou não, dado o seu histórico. Precedente, exato. Família aqui usando do VB+, leis. Família policial. Common law, precedente. Confiança pra mim é common law. Você acredita que às vezes as circunstâncias mudam, as pessoas quebram um precedente, mas ainda assim merecem confiança? O cara pegar você. Depende. Se você pegar o cara com sua esposa na cama, por exemplo. Nossa senhora. Você nunca pegou a minha esposa antes? É um precedente novo ali. Cara, eu não sei. Eu acho que depende. Por exemplo, obviamente, já teve pessoas, né, que decepcionaram de alguma forma, mas nem por isso eu deixei completamente de confiar nessa pessoa por causa disso. Às vezes você deixa de confiar em certos aspectos para certas coisas, mas deixar de confiar 100% na pessoa por causa de algo. É que também nunca me aconteceu nada, né? Que nem esse exemplo extremo. Do Pedro aí, é extremo. Mas eu não sei como eu reagiria nesse caso. Então você está dizendo que não é só precedente para algumas coisas, é um precedente no geral. No geral, sim. No geral... É que às vezes depende muito de quanto tempo aquela pessoa já tá na sua vida, quanto tempo eu já conheço. Se é alguém que é um amigo meu de longa data, às vezes faz alguma merda, alguma coisa que eu não gostei, eu botei confiança nessa pessoa, ela fez algo contrário, tá, pode gerar alguma triste, algum problema, como já houve, todo mundo tem, mas isso não ia acabar com a amizade, nem nada do gênero. Mas às vezes se é uma pessoa que eu acabei de conhecer, com quem eu não tenho intimidade, da qual eu não conheço muito, e logo de cara a pessoa já fez alguma merda, você já fica... Né? Você já não tinha confiança. A confiança já era nula, agora tá negativa. Eu acho que depende, né? Depende do aspecto que você tá social, tipo, das pessoas ao seu redor, quanto tempo faz. Pra mim, é muita coisa. Acho que não tem como você, sei lá, definir, assim, de uma forma geral pra todo mundo. Olha, pra mim um pouco... É porque pra mim tem que começar primeiro pela perspectiva, premissas que você vai adotar pra poder estipular confiança. A minha primordial é o seguinte... Isso pensando, me incluindo, tá? Não só, tipo, que eu adoto pros outros, mas que eu acho que eu me encaixo também. Primeiro que todo mundo é falho. Sim, isso eu já espero. Ou seja, então se você adotar, eu acho que é até um pouco arriscado pra pessoa adotar que confiança é aquela possibilidade de ser 100% ter a resposta que quer da outra pessoa. Eu acho isso daí ilusório.
Vai ter momento de conflito, vai ter momento de discussão, Sim. vai ter momento de decisões diferentes, enfim, etc. Pedro está dizendo Inclusive, não projete. eu acho que a definição oficial de... Oficial, segundo quem? Oficial não, tem uma Wittgenstein. da palavra. Senso comum, senso comum. O senso comum desse negócio da confiança é essa coisa de você tentar prever o comportamento de uma pessoa que você conhece, né? Dado, às vezes sem base nenhuma, que nem o Pedro falou. Que no É ilusório. Mas Não, você não. acabou de falar de precedente, Não, agora eu sem digo- base nenhuma. Não, sim, às vezes sem base nenhuma, que nem o Pedro, Eu digo, tipo no assim, caso que o Pedro tá falando. Eu digo que essa premissa serve... Isso é ilusório. Não, é só pra você voltar. Essa premissa pra mim é importante porque, primeiro, porque a partir disso você consegue criar pode dizer, uns parâmetros mais palpáveis, por assim dizer. Aham. As hipóteses não se tornam tão mirabolantes, por exemplo. Sim. Acho que o Pedro está tentando dizer é que ele confia em coisas bem específicas. Não, você consegue confiar numa pessoa. Por exemplo, é que depende do contexto. Você mencionou, por exemplo, política. Ao meu... Você mencionou no começo do episódio. Dentro de uma situação política, o conceito de confiança é totalmente diferente. Porque são trocas... Querendo ou não, no real, são troca de favores. Tipo assim, as pessoas efetivamente ali... Não existe um laço pessoal que serve como unificador. Existem, por exemplo, sei lá, objetivo em comum. Necessariamente você não precisa confiar 100% na pessoa. Mas você tem uma relação de confiança mediante um objetivo X, por exemplo. Isso entra no espectro profissional também. Exato. Mas o que eu estava me referindo, De política, coisa você- específica, é que você, por exemplo, não confia, digamos, na pessoa que ela vai fazer tudo corretamente sempre. Sua Exato. confiança tá que o sentimento dela vai ser, digamos, para fazer o melhor que pode, embora ela falhe. Exato. Eu É penso isso que isso eu numa quis dizer. perspectiva, por exemplo, se eu tivesse que confiar em mim mesmo, seria nessa perspectiva. Eu sei que vou falhar em alguns momentos, mas eu tenho que estar disposto a aceitar que eu posso falhar, mas mediante o fato de tentar melhorar. O Pedro está dizendo, então, que ele confia que a intenção é boa. Eu entendo, assim, às vezes a intenção é boa, né? É que não é efetivamente a intenção é boa. É o fato que, tipo assim, existe ali a margem de se enganar, de ser enganado, a margem de acontecer algo contraditório, é uma possibilidade. Você falar que confia na pessoa cegamente, ao meu ver, até é arriscado. Não sei se é arriscado o termo, ou ilusório o termo certo. Não estou dizendo que a pessoa vai falhar propositalmente com você, mas é uma das possibilidades. Mas aí não é uma questão de confiar em que exatamente? Ela vai falar em que sentido? Ou pode falar em todos os sentidos? Você falha como pessoa, sai da minha vida. Eu vou imaginar, quer ver? Eu vou pegar um exemplo real de confiança que eu acho que muitas vezes essa visão de confiança dá um problema. Por exemplo, digamos um parceiro. Como você define confiança nesse contexto? Digamos um parceiro, um relacionamento, por exemplo. O cara, ele tem a perspectiva, ele tem a confiança que o parceiro dele vai ser 100% fiel a ele porque é casado com ele, por exemplo. Pra mim, isso não é nada. Tipo assim, a pessoa necessariamente não tem que... Se basear só no fato de que tá casado. Só porque você colocou uma aliança no dedo da pessoa, não quer dizer que todas as outras possibilidades, tudo pode acontecer, ela vai ignorar tudo isso, manter esse compromisso só mediante, sei lá, um papel que você assinou, por exemplo. Inclusive, eu acho que isso é um problema que eu vejo muito em relacionamento, né? A pessoa oficializa e acha que a partir de... Entendo que existe uma questão social nisso, porque você fala que tá namorando com uma pessoa, né? Você tá junto com ela, né? Você tá dizendo, olha, eu tô com ela, mas não necessariamente que isso daí não é uma obrigação, né? Eu acho que as pessoas eu acho que as pessoas deveriam parar de ter essa perspectiva de confiar que é um direito delas, entender que, na verdade, elas deveriam trabalhar para aquilo, como dever. Não que ela tem direito à fidelidade do parceiro, por exemplo. Vocês estão mesclando bastante o verbelês aí com os termos que vocês estão usando. Culpa sua. Porque direito mesmo... a gente já falou, mas aí nesse caso em particular, acho que legalmente, ironicamente, eles têm direito de esperar a fidelidade sim, porque é uma razão válida para dissolver o matrimônio, caso tenha infidelidade. É um direito eles esperarem, quer dizer, é um direito no sentido legal do termo, de que o acordo foi esse. Então eles, digamos, têm o direito de ter essa expectativa. Isso é uma coisa de contrato, você tá falando. Mas, eu não gosto de basear uma relação de confiança. O contrato é justamente por quê? Porque não há relação de confiança 100% perfeita. Você tá amarrado àquilo. Isso é um contrato. Mas ele substitui a confiança, é um vácuo que o contrato preenche ou ele solidifica e formaliza?
Eu acho que, Você faria contrato com alguém que você não confia? Eu faria. Faria? Muita isso Uai! Essa aspiração dele. Não, falando em termos de empresas, muitas vezes existem muitas coisas que não concordam, mas algum fim, com algum objetivo X, por exemplo, aliança política é isso. Tá, você mas... tem movimentos, sei lá, distintos, ideológicos, totalmente diferentes. Eu entendo que você está falando de níveis de confiança aí. Você não faria um contrato com alguém que você não confia, sei lá, 100%, mas pelo contrato você se sente mais seguro desse acordo, e mesmo que você não confia 100%, você faz o contrato. Sim. Agora, alguém que você não confia, coloca 5% de confiança da pessoa. Você acha que um contrato suplementa, substitui essa falta de confiança? Não substitui. Mas dependendo do contexto, eu imagino que já existiam situações reais onde isso foi feito. Então... Mas a pergunta é direcionada a você. Você que tá falando aí. Estamos ainda na parte pessoal aqui. Então você faria contrato com alguém que você não confia? Não, na parte pessoal, não. Tipo, isso é numa escala, tipo, do dia a dia pequena, não. Mas o que você... Não tem como, cara. Às vezes não faço contrato nem com quem eu confio, imagina que eu não confio. Porque depende das cláusulas do contrato, né? Se a cláusula de romper o contrato... Se você tiver fazer um contrato leonino lá, onde o cara peidar ou sair fora da curva, tipo, tá ferrado é uma coisa. Outra coisa é um contrato onde ambas as partes carregam o mesmo peso. Não é à toa que tem muita gente que faz contrato esperando que o outro rescinda o contrato ou cancele o contrato, porque as cláusulas de rescisão são melhores do que de manter o contrato. Quer um exemplo? Futebol. Jogador de futebol, técnico. Hoje, isso daí, se olhar principalmente em termos de cláusulas contratuais, em termos de rescisão, Você já teve casos técnicos, por exemplo, causando desempenho ruim no próprio time para justamente ser despedido. Acho que aí, já pulando um pouco para a esfera profissional, o nível de confiança muda, né? Por isso que eu comecei a falar pessoalmente o que é confiar em alguém para você. O William falou precedentes. Pedro falou, vamos alinhar bem as expectativas, confiança no quê. E acho que isso tem sentido na esfera pessoal. Pensa assim, ó. Desculpa cortar você, mas pensa assim. Necessariamente. Você não... São tipos de confiança. Eu gosto de imaginar são situações diferentes. Uma coisa é você depositar confiança na sua parceira conjugal, o cara vai te acompanhar tudo, nos momentos difíceis e tal. E outra é você depositar confiança em alguém que vai chegar dando uma voadora enquanto você estiver apanhando no cara, entendeu? São duas situações diferentes. Eu sei, por exemplo, que a minha namorada não seria correndo dar uma voadora no cara mesmo, uma briga. Não sei. Tudo depende. Então, eu acho que depende no quê? No que o quê? A confiança. O quê? Mas com base em quê? Na sua expectativa, no precedente, no voto de confiança, que é meio que diferente de confiança? Nossa. Veja bem. É que tudo pesa, cara. Tipo, eu imagino que, tipo assim, o que determina criar um laço de confiança a partir do momento que você compartilha de alguma coisa com outra pessoa, por exemplo, seja experiência de vida, alguma coisa, pra você criar essa... Você confia no médico? Você nunca viu? Primeira vez que você é atendido? Dado o fato que ele é representado pelo conhecimento dele, imagino eu que o médico tá lá, porque existem todas as validações anteriores que, teoricamente, ele deveria preencher pra estar lá. Então, imagina aí que tem esse precedente de que o diploma dele diz que ele está apto para fazer aquilo. Então, para você é uma questão de precedentes também. No nível pessoal, é o contato que você já teve, as experiências. Nossa. É difícil condensar em uma só caixinha, porque a gente tá falando colocar dentro de uma caixa específica. A caixa pessoal, como você pessoalmente consolida a confiança. Eu não sei, eu acho que não sei, cara. No âmbito, talvez, pessoal, aí na perspectiva de compartilhar. O Pedro sempre vai além, né? Parecia tão simples a resposta, né? Eu acho que intuitivamente é simples, né? Como você confia em alguém? Porque eu nunca tive nada... Não, porque eu nunca tive razão para desconfiar. Você responde com a negativa. A pessoa nunca fez nada contra mim, sempre fez desse jeito. Não... É uma questão, acho que no nível pessoal, estou aqui bem pessoal, porque quando a gente pular pro profissional e político, as histórias são outras. Mas no pessoal, é um precedente, sim. Você é criado, digamos, pais abusivos, você vai confiar neles. Se tem um cachorro que te mordeu na primeira vez, você vai confiar que ele não vai te morder na segunda vez. É uma questão de precedente, sim,
que, embora soe simplista nessa perspectiva, acho que o Pedro complexificou bem na questão de confiança no quê? Confiança que ela não vai falhar jamais, que a história sempre vai repetir. O que me traz a esse termo aí, história. Da minha parte, eu acho que confiar em alguém é acreditar numa história. Uma história com uma estrutura bem definida, que se repete no sentido que você espera que se repita. Porque não tem nada, como vocês detalharam aí, que obriga alguém a fazer a mesma coisa, a ter o mesmo comportamento, a atender às suas expectativas. O que existe é uma história na sua cabeça de que, por exemplo, seus pais vão te apoiar nesses momentos, ou de que você, quer dizer, um amigo que sempre esteve lá com você e te ajudou, que ele vai continuar sendo assim na próxima situação também. E cria uma narrativa onde o começo e meio e fim está preenchido pelos precedentes e o resto é só projeção. Mas é uma história, porque quando a história muda, o que acontece? É frustração, né? A confiança desaparece. E eu digo esse exemplo porque quando você pensa numa vantagem de pessoas mesmo, você acha que os animais confiam nos outros? Um cachorro confia num gato? Ou em outros cachorros? Meu cachorro confia em mim, que precisa dar comida e água pra ele. Um artigo bem interessante que eu li recentemente, me fez pensar nesse tema também, é como nós humanos temos a vantagem de, por exemplo, achamos uma fruta ali que desconhecemos. Estamos com fome. Comemos a fruta ou não? Assim, isoladamente, se a gente está com fome, come a fruta, certo? Agora imagina que chega uma pessoa que você conhece e diz, eu já comi essa fruta aí e me fez passar mal, não come não. O que você faz? Foda-se você. Uma pessoa que você já conhece, uma pessoa, entre aspas, aí que você confia. Não, o César veio pra mim. Não, vai comer. Não, acho que é intuitivo pensar que não. Sim. Não comeríamos. Agora, você acha que um cachorro lá, tipo outro cachorro, não come essa fruta aí? Né? Não come é merda. O cachorro come do mesmo jeito. Rola na merda. Essa questão da confiança é interessante porque é uma característica muito humana de que se estamos, de novo, pensando no cachorro, está com fome e tem uma fruta que parece comestível, que cheira bem, que a aparência não é assim de podre, etc., come. Como você vai convencer um animal a não comer uma fruta porque você já comeu e passou mal? Você viu outro animal comendo e passou mal. Por exemplo, o meu cachorro vira e mexe, ele morde quando tem aqueles ouriços lá, porco espinho. Sim. Uhum. Mordeu uma vez. O bicho apareceu na semana seguinte, o que ele fez? Ele mordeu de novo. Apareceu um mês depois, ele mordeu de novo. Independente de ter se ferrado ou não. Eles não aprendem nem com os próprios precedentes. Então. Né? Agora, o que é interessante dessa história aí, de que somos os únicos capazes de realmente evitar ou mudar o nosso comportamento em relação ao que alguém disse, confiamos, usamos a experiência alheia como proxy para a nossa própria, é como você consegue complicar isso de maneira... Chegou uma pessoa que você conhece, mas tem fama de mentiroso e fala pra você não comer. E aí? Come ou não come? É foda, hein? Depende. Você quer esconder o fato de que você sabe que a pessoa é um mentiroso? Ou não? Você não quer perder a confiança dela? Você não come. Ou, pior ainda, tem uma pessoa que você confia 100% e fala, não, pode comer que eu já comi e não aconteceu nada. Você come e passa mal. Me falaram isso sobre... acarajé. Não me deu muito bem, não. Não, são 4 dias na geladeira. Só um ponto aqui para os ouvintes terem um entendimento. O William deixou a acarajé 4 dias na geladeira antes de comer. Eu não sabia que tinha peixe, na merda. Comer negócio, nem sabia que tinha dentro. Isso que é confiança, hein? Come aqui, William. Come que é bom. Então, eu acho que essa vertente de acreditar numa história é interessante para confiança, porque... Novamente, animais não podem se contar histórias. Mas isso que você falou da história, desculpa cortar. Isso daí eu vi um exercício mental que o pessoal passou muito interessante. Inclusive por você criar empatia pelas pessoas. Normalmente, por exemplo, quando você diz história, a gente sempre entende, claro, a gente como personagem principal das nossas próprias histórias. Sim. Só que os terceiros são sempre agregados em experiências, tipo assim, são esquemáticos. Sim. Eles estão ali para aquele momento. A partir do momento que você começa a fazer uma reflexão, por exemplo... Você é o terceiro? Não, você analisar as outras pessoas como protagonistas de uma história. Sim, você é o Camil. Você consegue criar um laço de empatia, inclusive... A gente já falou sobre isso. Sim. Essa é a questão
dou atenção lá. Não é você só. tá na fila do mercado, tá todo mundo te interrompendo, e você fala, não, aí que se eles também estão com pressa Tão aí. puto que nem eu aqui. Então, eu acho que esse conceito aí de dar essa história realmente eu acho que é um dos pontos chaves mesmo pra criar esse aí. Questão de confiança, eu diria nível pessoal, também no nível profissional e político, mas em primeira instância pessoal, é uma história que você escolhe acreditar. Talvez porque a escolha aí é um pouco subjetiva, porque se você sempre viveu naquela história, é difícil você escolher acreditar em outra. A gente já falou isso no livre-arbítrio e em várias outras circunstâncias, influências mesmo, último episódio, né? Influências. De que, dado o contexto, a questão de escolha é mais retroativa depois que você percebeu que podia ter feito coisas diferentes do que no momento onde todas as variáveis te levaram a fazer aquela escolha, independente da sua capacidade real de escolha ou não. Mas o ponto aqui é confiança. Falaram precedente, falaram expectativas, mas depois de ter de disposição esse artigo aí, que eu também compartilho nas referências, muito bom, é um super artigo a propósito, tem 9 partes, e aqui ele fala da confiança é a primeira. Porque isso é a base para a sociedade. Se você realmente quiser extrapolar, a gente vai extrapolar agora. Nós confiamos nas histórias que nos contamos. Porque se você, aqui ó, tá num contexto, não precisa nem de uma pessoa passando e te falando sobre aquela fruta, onde te digam que aquela é um fruto proibido, é um fruto do pecado. Você cresceu escutando aquela história, cresceu falando que não pode comer. Por que você não tá comendo? É porque você sabe que faz mal? É porque você tem evidência de que... O que a história te conta. Porque a história. Dizem que é o fruto proibido que faz mal. A confiança é acreditar que é válida a história. Você não precisa, como um animal, e aqui no sentido animalístico mesmo, não animal tipo pessoa, sem considerações. Você não tem o... qual é a palavra para o instinto, né? Você não precisa aquele instinto de que a fome supera a racionalidade ou a projeção. Os humanos inverteram um pouco esse instinto aí de estar com fome, mas o que importa mais é a história sobre aquela comida que estão contando. Talvez, exceto situações extremas mesmo, de considerar canibalismo, que também por que não pode comer carne humana? Pense bem, por que não? Causa demência. Isso, se você comer a longo prazo de partes específicas do corpo. Mais uma vez, um churrasquinho. Não tô promovendo nada aqui. Mas só falando que a nossa própria concepção do porquê que não se pode ou não se deve comer carne humana é uma história de que não é correto, de que são da mesma espécie, etc. Tem evidência química de que faz mal a longo prazo? Sim. Mas, de novo, um churrasquinho sábado à tarde, uma cerveja bem gelada. Panceta do quê? De gente. Bebezinho, 6 meses. Nossa. Sem muito músculo ainda. Meu Deus. Bebê menos aparecendo. Tá retornando as cinzas. Mas, bom, o ponto, acho que ficou bem elucidado, é... Nossa confiança mede histórias que nos contamos. Histórias que talvez nunca nos questionamos, como se for o caso de premissas mais culturais, religiosas, ou mesmo pessoais, né? Porque a gente escuta uma história dos pais, escuta uma história dos amigos próximos, né? Que a gente define esses preceitos aí de que, ó, nessa narrativa, eu confio no meu amigo, que de verdade se diz amigo, para atender o telefone às 3 da manhã se eu tiver numa emergência. Nossa. Essa é a história. Aí você liga lá, não atende. Nunca me liga. Eu sempre deixo bem claro isso. Nunca me liga. Então, para fechar no escopo pessoal aí, a história é baseada em precedente, sim. Mas muito mais na sua vontade de acreditar de que tem que ser assim. Porque se seu parceiro romântico, seu amigo, de repente decide fazer alguma outra coisa que você não esperava, que não tá naquela sua narrativa romântica, filme Disney, é justificado que quebrou a sua confiança? É justificado que não merece confiança? Ou é só um sinal de que você construiu uma narrativa e projetou um comportamento que verdadeiramente não é obrigação de ninguém seguir naquelas diretrizes? Onde que está a confiança maior aí? Na pessoa ou no seu próprio senso de o que deve ser feito? Na sua Eu história. não sei, depende também do que a pessoa te prometeu, né? Então, mas a história... Você falando que a pessoa não prometeu nada, você tá esperando. A história da promessa também é uma história. A história que você cria sobre a pessoa. Porque quando você fala eu prometo, eu juro, por que essas palavras agregam mais valor no que você vai fazer do que eu acho que sim, eu posso, talvez, vou ver. Pode ser que as duas pessoas façam a mesma coisa, mas você colocou lá o prometo, o juro,
Eu assino embaixo, dou minha palavra. Eu dou minha palavra. Olha os elementos narrativos aí que... esse daqui indica que eu vou acreditar mais em você. Mas não deixa de ser uma história. Então, o resumo dessa história é... Eu confio que vocês vão virar padrinhos. Confia na historinha. Mas uma narrativa aqui, bom aponte, William. Uma narrativa que a gente acredita aqui é que os nossos ouvintes gostam do que escutam, compartilham com amigos, familiares o programa, estão dispostos a contribuir mais ainda. Então, confiamos em vocês para fazerem uma de 3 coisas, ou talvez as 3. Se quebrar a nossa confiança, não sei o que acontece. Vai mudar a narrativa. Mas você quer saber o que acontece? Quebrar a minha confiança? Escuta o VB+. Desse mês que vocês vão saber o que vai acontecer. Próximos capítulos. Mas, bom, a primeira coisa sempre considere virar padrinho, acesso a conteúdo exclusivo, além de poder ganhar uma camiseta, se a partir de R$10 por mês. E também fazer parte do grupo, poder contribuir diretamente com suas ideias, ser parte da comunidade VB mais diretamente. Isso, de novo, a partir de R$5 por mês, já tem acesso a todos esses benefícios. Grupo, e vai se juntar, assim, ao grupo, ao conteúdo exclusivo. Camisa 10. Aproveita aí o 13º, se tiver essa vantagem. E considere fazer parte dessa comunidade, desse material exclusivo. Realmente apoiar o conteúdo que vocês desfrutam e apoiam. Segunda opção, vocês querem fazer a ponte aí pro nosso agora oficial parceiro comercial? Vai lá, Pedro, manda. Quanto mais essa época agora, Natal, Black Friday. Filho. Gente, chegando essa época, todo mundo já pensando em comprar presente. Aqui dá aquele presente bacana, só que tá um pouco apertado. Como o César já anunciou, nosso aqui parceiro oficial, o Grupo Promobit. Para quem não conhece, o Grupo Promobit é uma rede social de promoções, onde todas as promoções são curadas por uma equipe, tá? Não são que o César gosta de citar os bots russos. Então você tem aí a possibilidade de pesquisar a nível Brasil todo tipo de promoção, seja de itens domésticos, eletrônicos, roupa, tênis, enfim, etc. E ele consta também com a possibilidade de você criar uma lista de desejos. Essa lista permite você colocar os itens que, no caso, você deseja, procurar para as melhores promoções a nível nacional. Então, você vai ter aí constantemente, recebendo notificações através do app, se você quiser baixar também, para poder acompanhar em tempo real as promoções a nível Brasil. Então, aí fica disponível para vocês a oportunidade de economizar agora no final do ano e conseguir comprar aquele presente bacana. Um ou 2, né? Se tiver promoção. Agora o Black Friday também chegando. O Black Friday tá quase aí, filho. Época. Esse é o momento. Quem ainda não acessou, por favor, faça pelo link da nossa página. A gente precisa contar. A página tá na descrição, tá no YouTube, tá no Instagram, tá em todo lugar. Isso, cliquem, que agradecemos a oportunidade pelo Promobit, mas como não vivemos num mundo ilusório aqui, temos confiança de que se não gerarem os cliques necessários, a parceria não vai continuar. Então, contamos com o apoio de vocês. Temos certeza que vocês vão gostar do que vão ver depois do primeiro clique. Então, por favor, não deixem para depois. Link nas referências, clique agora e aproveite as promoções. Bom, outras formas de ajudar, pesquisa demográfica, link nas referências, e também deixar uma avaliação aí no iTunes ou no podcast player que vocês estiverem usando. Deixa estrelinha, comentário. E no Spotify manda para aquele tio, primo, amigos que tem Spotify, que não tem Spotify. Dá para criar uma playlist, mesclar algumas coisas de música com podcast, outros podcasts, mas criar esse novo hábito na vida de outras pessoas, com o VB incluso. Então, quem não puder fazer alguma das primeiras coisas, tem essas últimas. Quem puder fazer todas, melhor. Obrigado. Continua no tópico. Confiança, então, na esfera pessoal. Essa história que nos contamos e acreditamos em virtude de cultura, crescimento, religião, várias coisas. E a profissional. Como você confia em alguém que você nunca viu na vida para fazer algo bem para você. Aí, enquanto é difícil dizer. Eu vou começar para facilitar a vida de vocês. Estrelas no Google. Se tiver 5 estrelas no Google, eu confio 100% que todos os funcionários fizeram o review daquele lugar.
É que profissional complica porque uma coisa é dentro de um cenário já consolidado, por exemplo, já recorrente. Agora, digamos, por exemplo, você entra como um cargo de gerente numa nova empresa. Uhum. Você tem um cargo, você tem lá toda uma equipe de funcionários. Pra você, tipo... Inclusive, pra você delegar, você tem que ter uma base de confiança com quem vai fazer o quê, né? Então, pra mim, fica difícil imaginar no primeiro momento. O que eu imagino que você vai levar em consideração primeiro são os históricos, novamente, os históricos ditos profissionais de resultados obtidos dentro daquela equipe, né? Você poder delegar alguma coisa. Currículo. Eu não vejo, tipo assim, ele me faz dar risada, tá, mas na hora que chegar na reunião lá com o CEO da empresa, ele não quer dar risada, entendeu? Ok, o Pedro tá indo pelas vias tradicionais, precedente, currículo. Mas o que você perguntou, no caso do trabalho, você diz para você, a partir do momento que você vai trabalhar no lugar, você tá fazendo entrevista, tem confiança, a partir do momento que você foi contratado, você confiar que a empresa vai fazer a parte dela enquanto você faz a sua? Nesse sentido, não, você tá só falando, no âmbito profissional, no sentido de... Já trabalhando. Você confia no amigo, fazer coisas de amigos, de parceiro romântico, fazer coisas de parceiros românticos, sim. Mas e no trabalho? Como que a sua confiança profissional? A gente falou do médico lá brevemente. Você confia no médico, baseado no quê? O médico, no caso, que o Pedro falou. Pelo fato dele ser o médico, dele estar ali, você ter essa confiança de que... Independente se ele formou isso seria o ideal, na verdade. Vamos deixar claro. Isso seria o mundo ideal. Independente se ele formou na Unimédicos Brasil. Eu não conheço pessoas... Bom, sempre deve ter, mas eu não conheço ninguém que chega e pergunta pro médico, onde você se formou? Não vou ser atendido por você, então. Não, eu digo, tipo assim, no mundo... ideal, realmente, tipo, o precedente, tipo, todo o histórico que ele teve antes, sei lá, de onde estudou, seria relevante, sim. Mas o problema é que você tem casos contrários, por exemplo, você tem, talvez, médicos formados aí, não na melhores das academias, que tem um resultado muito melhor do que aqueles que, sei lá. Pode ser, mas como você sabe desses resultados? Então. Fala que nem esse negócio que o Pedro tá falando no caso do são currículo. Histórias, é as estrelinhas que ele recebe, não é? No caso, esse negócio que o Pedro falou... Não sei se médico tem aplicativo pra... Não, mas tipo assim, eu digo tipo assim, a própria lei do mercado, recomendação, se ele tá fazendo um ótimo trabalho... E se ele não tá, você precisa mesmo assim? Com as comunidades carentes? Isso é um risco que você assume. Ok. Mas não necessariamente você vai... Não é confiança, é uma aposta, pelo que eu tô dizendo. Então, Por exemplo, você tá sem perna. Então, tipo, quer um exemplo? Apostar o quê? Minha vida. Não, tem um exemplo bom. Digamos que você tá você foi viajar, você tá no meio do mato, você se machuca, você quebra alguma coisa. Não tem um médico, só tem um veterinário. Você daria pro veterinário te ajudar ou outra pessoa? Veterinário? Mas aí, né, meu amigo? Mas qual a história que você tá se contando do veterinário aí? Como assim, qual história? Se ele nunca arrancou perna de nenhum outro animal, se ele cuida de pombos. Então, esse que é o ponto. Tipo assim, entre um veterinário que cuida de entre um veterinário que cuida de porco ou um administrador de empresas para prestar primeiros socorros para você. Depende. Vai com o administrador de empresa. A gente tá entrando no mundo de tudo depende aqui, mas eu tô falando fantasia já. Mas eu tô falando no geral. No geral, por que você confia no médico? Porque você confia que o analista contábil vai fazer bem o que ele tem que fazer? Eu não confio no médico, eu não vou no médico. Querendo ou não, acho que é meio foda de fugir desse negócio do clichê, de ser o currículo da pessoa. Se você não conhece dela, você não sabe nada dela. Esse não é o papel do currículo, afinal de contas. O papel do currículo é contar uma história. Mas o que a gente faz confiar de que tá bem contada a história? A história que me contaram de que aquele papel vale isso. O William está chegando no ponto aqui que eu pensei nessa vertente. O elemento, veja bem, embora intuitivo seja esse do precedente, resultado, tem uma coisa que muitos gostam de criticar e outros querem até reduzir, mas eu acho que profissionalmente é de onde verdadeiramente vem a confiança, que é do sistema. Ou dos sistemas. Como vocês sabem que um médico sabe fazer, em teoria, o que ele diz que sabe fazer? O que você precisa fazer para ser um médico? Pelo menos no Brasil, onde a gente tem maior exposição a isso. Tem que se formar e tem que se credenciar e o que é isso? É uma característica pessoal? É uma consideração de resultado? Ou é um processo, é um sistema que a pessoa tem que passar? Não, a bife. E a gente sabe, aqui uma coisa, você confia mais no médico, aqui em geral, tem caso e caso, não vamos entrar nesse mérito, mas você confia mais no médico brasileiro, que você sabe, por tudo que tem que passar para ser médico, mesmo que for a faculdade XYZ lá, que tem que ser credenciado, tem que fazer pelo menos 4 anos de aula, mais 2 de residência, etc. 5, você confia mais no médico, vamos colocar lá
do Togo. Botão. Somália. Você não faz a menor ideia de como ele virou médico. A gente revirou sim, médico. assim, não dá para desmerecer a narrativa, assim como no âmbito pessoal. A história do médico, através da sociedade, sempre foi de que ele quer curar as pessoas. Tem até o voto lá, como a gente falou dele no VB+. Hipocrático. Tem como que não é voto? Como que é o... O juramento. O juramento hipocrático, eles querem fazer o bem, vão fazer o melhor na capacidade deles para curar as pessoas e não prejudicá-las. Temos a história do médico, que é mais fácil falar, confio no médico porque ele é médico. É um ciclo lógico aí, um círculo vicioso, mas o que faz você confiar mais no médico ou em qualquer outro profissional, engenheiro, por exemplo? Porque já tem a história do engenheiro sempre quer fazer a melhor ponte possível. A gente sabe muito bem que, nesses casos, o que o engenheiro precisa ter aqui no Brasil, sabe, né? O CREA. O que o advogado, para que assine documento como advogado, precisa ter aqui no Brasil? Então, aí o que passa a ser o elemento de confiança em maior importância? É o processo, é o sistema. Quanto mais rígido o sistema, ou melhor desenvolvido, ou mais tempo em existência, maior tende a ser o nível de confiança dos profissionais. Você pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, para virar médico, você tem que você tem que fazer uma formação, depois fazer uma pós-graduação, depois fazer a residência. Lá nos Estados Unidos, a média de idade dos médicos recém-formados é de 32 anos. Nossa Senhora. Aqui no Brasil, você pega de 24, 25, não desmerecendo nada, obviamente. Mas lá nos Estados Unidos, médicos... se eu não me engano, agora é a primeira ou segunda profissão com maior índice que inspira a confiança das pessoas. Acho que o primeiro é bombeiro. Mas os médicos estão lá, top 3, top 5. O bombeiro vai na sua casa e rouba a sua TV. O bombeiro, não sei se tem tanto sistema assim ou processo, até porque o que eles fazem, digamos, não implica tantos detalhamentos técnicos. E tem também, né? Porque tem diferentes maneiras de apagar diferentes incêndios, mas acho que aí a narrativa do bombeiro de salvar pessoas, se colocar em perigo, etc., conta até um pouco mais do que o fato dele se colocar em perigo, essas coisas não. É o arco do herói, né? Exato. Enquanto médico, ainda tem um lado heróico, sim, mas também é um profissional. Mas não tem um risco tão grande pra ele. Tudo bem, você tá tratando de uma epidemia. Tem casos e casos. Mas, no geral, o profissional, minha perspectiva é que o sistema, quanto mais rígido, quanto mais... Aí é que sim, ele não pode confundir com burocrático. Tem o rígido e tem o burocrático. Isso que eu falava. A partir do momento que você dá uma estrutura de sistema aí, existe essa possibilidade, tipo, talvez em busca de uma rigidez, criar aí coisas que tem um efeito contrário. Pode até complicar mais do que... Sim, o famoso red tape. A burocracia é desnecessária, mas como o próprio nome já diz, se estivesse ajudando, ninguém chamaria de desnecessário. Então tem esse caso aí, mas eu confio que no geral, e essa é uma perspectiva que talvez você esteja na minoria. Aqui, tirando os profissionais, já no seu trabalho, eu não tendo a confiar em ninguém no meu trabalho. Nem nos colegas, nem nos superiores, nos chefes, nem na equipe de apoio. Porque, assim como o Pedro falou no começo, as pessoas são falhas. Você passa por situações na sua casa, ou na sua condição física ou mental. Várias e várias coisas podem acontecer com você. Que você pode falhar numa tarefa importante. Mas se tiver um sistema bem definido para que identifique essa falha ou impida que ela prossiga, chegar num nível catastrófico, é onde realmente eu boto fé e é o que eu tento fazer... Pelo menos na minha esfera de trabalho, e eu observo também que para outras, é onde realmente as empresas boas se diferenciam das, mais ou menos, as que costumam falir mais cedo do que tarde. O precursor da Matrix na vida real. Matrix. Temos aqui o fundador da Matrix na vida real, César. Não sei se a analogia é tão direta aí, porque... Você sabe o que é. Digamos que se eu fosse uma máquina e precisasse de um sistema para me alimentar de energia... Eu ia usar humanos. Um sistema de humanos não seria o mais inteligente. Mas em termos de pensar em sistemas como o que precisa inspirar confiança, eu acho que tem muito mérito sim, porque pessoas são falhas, morrem, ficam doentes... Várias e várias coisas. Agora, sistemas tendem a ser mais estáveis, tendem a ser mais confiáveis a longo prazo. Sempre tem problemas, sempre tem coisas para melhorar, mas, no geral, uma empresa com um bom sistema, um sistema de formação que seja adequado, que seja verificado, seja difícil, porque senão qualquer um não tem que ficar fazendo tudo no Excel. É onde
da minha perspectiva, vem a real confiança. Você olha, por exemplo, o Google, da onde vem o sistema de AdSense lá, qual o sistema, qual o processo, como que funciona. Eu confio que o dinheiro que eu coloco lá vai aumentar a probabilidade de dar resultado? Sim, porque tem um sistema incrível. Agora, se eu pego um Bing da vida, só jogo dinheiro e fala a narrativa da Microsoft é interessante, mas tem precedente também, todo mundo usa mais o Google, etc. Mas, no geral, os sistemas, acho que essas linhas vão juntos. Quanto mais desenvolvido o sistema, quanto mais bem estruturado, melhor resultado tende a dar. E aí você cria o precedente. Então, uma coisa alimenta a outra. Mas tudo começa, e qualquer empreendedor aí, ou pessoa em grandes empresas vai saber, tudo começa com implementar um processo, estruturar um sistema, porque aquilo seja independente das pessoas falhas que o alimentam. E mesmo que tenham essas falhas, o sistema bloqueia, impede que vire uma bomba atômica no fim do dia. A bomba atômica é talvez o melhor exemplo disso. Não sei se vocês sabem, mas precisa 2 pessoas virar a chave ao mesmo tempo. Sim. O que é isso? Você confia no Trump para dar uma bomba atômica? Não, né? Espero que não. Mas aí a gente já tá um bom gancho para política aqui. Eu, na verdade, penso isso... um exemplo pra gente trabalhar aqui o imaginário, um exemplo mais exagerado disso, eu imagino. Que não seja bomba atômica? Não, tipo... Caralho! Sabe uma analogia que eu gosto? O meu problema é, tipo... A partir do momento... Eu realmente entendo o que você tá falando, mas eu penso, tipo, numa hipótese exagerada, surreal aí, só pra efeito de imaginação aqui. Uhum. Digamos que a gente tem um sistema que consegue determinar, tipo assim... Não tem Minority Report aqui pra mim, não. Vamos deixar ele terminar. Não, é Minority Report? É. Não concordo com isso daí, porque a gente especula... Tá bom, seu ponto é especular ao extremo. Mas, como a gente já falou lá no livre-arbítrio, etc., acho que não estamos no ponto nem de especular que sabemos todas as variáveis de todas as pessoas em todos os momentos. A gente está falando de processos de gerar uma nota fiscal que não tem defeitos. Esse é um nível sistemático. Ou gerar um profissional formado que saiba fazer uma conta de mais e dividir. Que o CREA falam tudo isso, a OAB também, mas a gente sabe que tem profissionais que são exceção à regra. Mas desde que o sistema esteja gerando mais profissionais qualificados do que menos, acho que o sistema funciona. E essa que é impedir, é fazer um filtro. Porque quantos formados em advocacia tem? Quantas pessoas passam na OAB anualmente? Já é um filtro tremendo. Eu não lembro especificamente, acho que é menos de 10% de quem presta a OAB. Essa coisa que você falando, principalmente no negócio de trabalho aí. Tipo, uma coisa que me veio muito na cabeça é da meritocracia. Tipo, o pessoal tem mérito de chegar ali. Esse é um mito. É essa imagem que passa. Sabe? Então. Acho que é uma boa. A gente tá falando de sistema aqui, mas vamos no que o pessoal pensa que... Quer dizer, pensa não. Vocês podem fazer o que quiser. Na minha concepção, e a gente já falou isso no Carreiras também, o que menos inspira confiança no profissional é a posição dele e o currículo dele. Porque, assim, tem casos e casos, empresas mais, entre aspas, meritocráticas que outra, mas à medida que você vai avançando na carreira e tendo experiência, você vai ver que não muito justifica as pessoas estarem no lugar que estão. Que é uma questão de confiança pessoal já, que é uma narrativa, esse cara sempre foi meu amigo, sempre fez bem as coisas, embora ele não saiba tudo de Excel, embora não tenha a tendência de mercado, de saber programar, eu vou colocar ele nessa posição aqui. Não sabe, como a gente falou no Carreiras, não sabe o que eu tô fazendo, não sabe o que acontece, mas tá naquela posição. E de onde veio o mérito? Não pisar no calo de ninguém, né? Ajudar no momento que precisava ajudar. A gente falou isso no Carreiras. Quem quiser escutar mais, eu prefiro não me repetir aqui. Mas essa coisa da meritocracia, do currículo, isso é balela. Nem 100% das vezes, mas em grande porcentagem. Pode perguntar a qualquer um. Aí seu chefe é o mais qualificado? É o que tem pela experiência ou pela posição? Realmente, eu faço melhor que esse corno, pessoal. Exato. Não, cara, é que você numa relação de tanto tempo com tanta gente que confiaram nele pra estar ali. Mas confiaram baseado no quê? Na história que eles se contaram. Muitas vezes pode ser com base no currículo e formação, mas muitas outras vezes, e feliz ou infelizmente, tá mais pra esse lado do espectro do que pro lado, realmente, é o mestre do que faz o melhor que pode fazer. Não. No âmbito político agora, que você tava quase entrando lá. Falando do Trump lá, do sistema de... Como que é? O sistema de bomba atômica, que o sistema impede que um louco lance uma bomba atômica assim aleatoriamente, isoladamente.
É no sistema que a gente confia, não são nos líderes políticos. Podemos agora entrar nesse mérito aí da confiança política. Falou, tudo bem, pessoal, são histórias que criamos e acreditamos, profissional. Bom, eu estou dando uma vertente aqui de que sistemas é o que deveriam gerar e inspirar confiança. E agora o político. Como vocês confiam nos políticos, no sistema político? Eu não confio. Como vocês poderiam confiar? Silêncio. Não vou nem editar, vou deixar esse tempo de silêncio. Vácuo. Parece aquela bola de feno. Assim, então. Botar um efeito de vento passando só. Enquanto vocês pensam, eu vou complementar com um estudo interessantíssimo que eu tive exposição faz tempo, já foi um ano, foi num podcast do Freakonomics, falando sobre os países nórdicos. De que lá, o índice de felicidade, no geral, aquele relatório da ONU, não sei se vocês lembram, a gente mencionou nos outros episódios também, o index de felicidade humana que eles separam por países. Sempre os primeiros países lá são Noruega, Dinamarca, Suécia. E uma grande pergunta é, por que eles estão sempre ali em cima? Qual que é o segredo da felicidade dos países nórdicos? Spoiler alert, nesse caso não é o nível de conexão. Que é o sistema, velho. Mas, embora não seja isso nesse sentido, é isso em outro sentido. Que é uma coisa que, se perguntar para o povo dos países nórdicos, nem todos, nem sempre, mas no geral, você confia no seu sistema político? Confia que os seus líderes políticos estão fazendo o melhor na capacidade deles para melhorar a sua vida? E a resposta lá, mais vezes do que não, acho que está em 60%, 70%, também não é 95%. Mas compara isso com o índice no Brasil. Vocês querem chutar quanto que é no Brasil? O índice de positivo para você confiar nos seus líderes políticos? 20%? Não, acho que era menos. Menos. Se eu me lembro bem, link das referências, ao redor de 13%, entre 11% e 13% das pessoas, provavelmente são os próprios políticos. Faz sentido. Eu confio plenamente em mim. Ou, sei lá, bancada religiosa fanática. Mas, enfim, essa é uma das coisas que mais me fascina quando você fala de geopolítica, de que o país é melhor, que você pergunta para as pessoas, você confia no sistema político? Você confia nos seus líderes políticos? Não, óbvio que não. Tudo ladrão, tudo só faz o que quer, defende deles. Enquanto você vai para os países mais desenvolvidos, mesmo os Estados Unidos, que é quase um ponto de exceção nessa história aí, porque eles confiam nos parlamentares dele tanto quanto no advogado ou vendedor de carro usado. Mas tem uma coisa que os americanos confiam que nós não confiamos, que é na Constituição, que é no sistema político deles. Então, embora políticos no geral inspirem confiança quase nula no mundo, quase no geral, o nível de confiança no sistema é coisa tipo 1 para 1, assim, de país em desenvolvimento ou menos desenvolvido vai falar não, enquanto os países mais desenvolvidos vão falar sim. Você pergunta qual que é a diferença, por que olha a Alemanha, por que dá tão certo, por que o pessoal vive bem lá, ou na Noruega, ou nos Estados Unidos, no Canadá. Aqui no Brasil você lembra da frase do Capitão Nascimento, o sistema é foda. Obviamente não dá para reduzir toda a complexidade do que faz um país bom para morar ou não numa vertente, mas uma das que mais me fascina é essa de não confio nos nossos líderes, não confio no nosso sistema. Você não confia nisso? Com base em que você vai construir a sua narrativa de que é um lugar? Democracia, cara. Eu nem acho que é ideal, pra ser sério, meu opinião pessoal. E qual que é o mais ideal? Vamos entrar nesse mérito. Nossa senhora, Ué, vocês estão falando eu que acho não é que é ideal? mais difícil eu acho mais difícil convencer 30 pessoas a fazer uma coisa do que, sei lá, 10, por exemplo. Ok. Então, eu acho que... Você vive numa sociedade com 30 pessoas ou com 10? Milhões. Não, são milhões, mas ainda assim os representantes... Você concorda com a democracia em menor escala. Não é também que você vai ter um líder absolutista. O seu dilema aí também é o de muitos filósofos e cientistas políticos. Obviamente, a democracia não é o sistema ideal.
Mas ninguém conseguiu pensar no melhor ainda. É igual quando eu falo, capitalismo é ruim, tá, mas o que a gente coloca no lugar? Você pode melhorias incrementais, etc. A gente falou nisso lá no VB Política. Tem sistemas e sistemas, que aí a gente volta no político não inspira confiança, porque a narrativa do político já está manchada ao longo da história. Isso é a visão de política, tipo assim, população para com a política. Tipo, agora uma visão, por exemplo, de analisar espectro de confiança dentro do meio político, eu também acho que é completamente diferente. Acho que é o poder de ação que tem. Inclusive, eu vi uma menção, tipo assim, algumas pessoas determinam, tipo assim, o poder de ação dos políticos pelo número de votos. Na verdade, eu discordo. Poder político, na verdade, é o número de pessoas que alguém consegue mover, mesmo ser um cargo específico. Você pode ser, por exemplo, existe muito aí movimento de militância organizada, muita coisa que faz muito mais barulho e exerce um poder de ação real do que propriamente um cara que está sentado numa cadeira lá. Você está falando de poder de influência, né? Mais que poder de voto. Se fosse assim, o Tiririca já tinha passado todas as legislações. Até aí, tudo bem. Mas o que te faz gerar essa confiança nesses sistemas de influência, acho que é o grande ponto aqui. E é um ponto que gera confiança no próprio país. Tipo, vocês confiam no Brasil que vai ser um lugar melhor? Porque uma coisa que eu observei nas minhas viagens aí no mundo você vai nos Estados Unidos ou vai na Europa e fala, pô, a educação aqui podia ser melhor, né? Essa estrada aqui tá com buraco. Eles falam, mas vamos arrumar. O Trump lá é um louco, né? Mas ele não vai ficar ali para sempre. Ele não vai fazer o que ele quiser. Por que ele sai? O que eles dizem, o que eu percebi, e aí eu tô falando pessoal aqui, não dá para ter evidência científica disso. Mas é que as pessoas, nesses países mais desenvolvidos, confiam de que elas têm um problema e não que o país é o problema. Ninguém fala, os Estados Unidos é uma merda, tudo aqui acaba em pizza, não dá em nada. É aqui, ó. Você chega lá com uma estrada com um buraco e eles vão falar, bem-vindo aos Estados Unidos. Aqui no Brasil fala que... This is America. Falando por uma estrada assim com um buraco. Aqui no Brasil, tipo, a galera... Beleza, né? É uma mala política, mas eles reclamam do povo em si, né? Então... Fala que o problema não é... Mas o problema é o povo. E você é do quê? Você é uma bactéria? Você não faz parte disso? E os políticos são quem, né? Eles saem da onde? Eles chegam de nave espacial. Mas não só no Brasil. Aqui a gente fala muito do Brasil, mas outro lugar que eu tive experiência direta com o pessimismo. Eles acreditam que eles são o problema? Visceral. Os nossos irmãos aí, pra quem sabe, tiveram eleições recentes. Você chega lá e fala, pô, na Argentina a economia tá meio ruim, né? Bem-vindo à Argentina, eles falam. A inflação tá alta. Pô, cara, essa é a realidade. É o que define a identidade do país nessa experiência. É a merda que ele tá. É a merda. Então, é curioso como que alguns eles têm um problema e outros são um problema. É quase como fazer uma analogia aí com o médico, não é que você tem câncer, você é o câncer. Temos que é o câncer mesmo. Mas é curioso. Eu queria pontuar isso porque a confiança política acho que está muito atrelada ao sistema político, porque como lá nos Estados Unidos prova, ou no próprio parlamento inglês, com o negócio do Brexit lá, eles não confiam necessariamente nos líderes, mas confiam que o sistema vai representar a vontade do povo. E se alguém fizer alguma cagada, vai ser excluído, vai ser substituído, que o sistema está bem concebido, a Constituição está bem fundamentada. Eu acho que esse exemplo reflete bem o Brasil, porque se parar o número de vezes de constituições, tipo, os intervalos de tempo que teve, cara, são o quê? 5, 4 ou 5? 4 constituições? Acho que são 5. Então, historiadores aí que nos critiquem. Mas o ponto é, tipo, que existe, tipo, uma mudança fundamental na estrutura desse sistema em um intervalo pequeno de tempo, você falando em termos históricos. Então, acho que isso reflete. Esse é um excelente ponto, porque o que tem em comum, além da confiança no sistema político, os países mais desenvolvidos do que os menos? É consolidado, muito mais história. Eles têm muito mais história. Pensa na França, na Inglaterra, na Alemanha. Nossa. Quantas e quantas gerações de tentativa e erro eles já passaram. A gente sempre precisa chegar nas guerras mundiais para saber o quanto eles falharam em ter um sistema que funcionasse, né? Então, essa crítica, a gente está falando aqui, talvez até negativamente, dos países da América Latina ou em desenvolvimento, de que não confia no país que tem, mas... Voltando lá naquela narrativa do primeiro, para fechar o círculo aqui aquela história que você conta a si mesmo. Sim. Se você tem como a Inglaterra, a Alemanha, milênios de história para se contar e falar, aqui deu ruim, aqui deu bom, e com base nisso se adaptando e formulando novas maneiras de se autogovernar,
É óbvio que ninguém vai confiar em nada aqui. Porque por 500 anos de existência, 300 passou na mão de um outro país que tava com seus paranauês lá de imperador, de rei, guerreando entre eles, enquanto aqui tá só aqui, a cana-de-açúcar, o ouro, a prata. Os Estados Unidos é um pouco um ponto fora da curva, mas também foi colônia mais de povoação do que de exploração. Que, na verdade, as pessoas fugiam para lá e tentavam refletir o que estava acontecendo na Europa. Que, na verdade, assim como no Canadá. A perspectiva americana é diferente, que é justamente, tipo assim, era um intuito de construção de algo. Tipo assim, é igual você falou, eles estavam saindo lá. Colônia de povoamento, né? De exploração necessariamente. Embora também teve bastante, principalmente no sul dos Estados Unidos. Mas o ponto principal é que ainda o intuito era construir alguma coisa. Não é à toa que tem um estado nos Estados Unidos que chama New England. Ou Nova York. Onde está a velha York? Vamos adivinhar? Tá na Inglaterra. Mas eu acho que esse é um ponto que normalmente o pessoal esquece mesmo. Querendo ou não, é um negócio, tipo assim, que eu realmente comecei a ter essa perspectiva depois que eu voltei. Agora que eu tô voltando a estudar mesmo, é mais palpável de enxergar. Sim. É porque realmente hoje, se você parar pra ver, o período da República mesmo, por exemplo, ou o período da Constituição a partir do ano de 67, é um negócio recente. Então, por conta disso, a gente não tá falando algo consolidado por mais de, 1000 anos de história, 500 anos de história. 500 anos de história é o do Brasil que existe agora. Mas isso dentro de uma linha temporal, falando aí de da história da civilização. Desses 500 que a gente tá numa república. Então, só para fechar aqui, a história da confiança, no fim do dia, é uma história que pode ser fundamentada em sistemas, mas acho que tanto na esfera pessoal como profissional e principalmente política, o que gera essa história, o que fundamenta ela, o que te dá oportunidades de ver o que funciona, o que não funciona, o que cria os precedentes, é o tempo que você está contando essa história. Que uma criança não confia no estranho que chega, ou nos próprios pais em muitos momentos, dependendo da circunstância. Mas quando você já é um adulto de 45 anos, você fala, não sei se eu confio nos meus pais. Ou se você é um país já com 2000 anos de história, falar, não sei se eu confio no meu sistema político. Como que esse país existe? Você chegou até aí, meu amigo. Então, minha mensagem final aqui, acho que para os brasileiros, com consciência disso, focar na história que a gente quer contar, não que a gente tem contado até agora, lembrando-se que temos muito a aprender ainda, mas se o nosso arco do herói for fundado no que a gente pode superar e pode melhorar, será uma melhor história do que isso aqui vai dar em pizza. Nossa senhora, gente. César para presidente. Eu não voto disso. Pedro confia em mim, 3 anos de bebê já. Bom, ouvintes, esperamos que vocês tenham curtido a jornada aí, essa história. Para mostrar que vocês confiam no nosso trabalho, por favor. Bebê. Padrinho, Promobit, pesquisa demográfica. iTunes. Confiram as referências. Esse artigo que eu falei é muito bom e dá margens para vários e vários outros tópicos que possivelmente usaremos aqui eventualmente. Mas confiem na gente. Confiem que confiamos em vocês para continuar nos escutando e aumentar a nossa base de ouvintes também. Então, por favor, façam o que confiamos que vocês vão fazer, o que vocês podem fazer. E para quem quiser dar um feedback mais direto e comentar o que decepciona vocês na nossa maneira de fazer as coisas, vocês gostariam que faríamos mais, o número do WhatsApp é 19 98 908 1238. Repetindo, 19 98 908 1238. E é isso aí. Até o próximo capítulo dessa história. Muito obrigado, gente. Até a próxima. E aí, galera. Até a próxima.